Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica. Um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do seminário. Bom, eu vou fazer uma breve recapitulação, né? Que é pra gente, com esses dias aí, sem falar do assunto. Então, eu sei que a gente perde muita informação, embora vocês aí, né, tenham o hábito de anotar, isso é o recomendado, façam isso, tá? Assistam novamente, né? Estou até deixando gravado aqui porque para os demais irmãos também. Eu vou bater na tecla vez por outra, né? Já falei isso, já falei várias vezes, mas vou continuar falando sempre essas questões. Assistam novamente a aula, mesmo estando aqui, mesmo participando da aula, mas podendo depois, assistam. Vocês vão perceber que, embora vocês estão aqui olhando para mim, com esses olhos atentos, né, tentando ficar concentrado, mas assistam a aula que vocês vão perceber, poxa, mas ele falou isso, mas eu não prestei atenção, no sentido não que não estava prestando atenção, mas não absorvi, não, né? Então, ouvindo, mesmo que seja o mesmo conteúdo, vocês vão perceber que a compreensão ela é diferente. Então façam isso, tá? É um método até da repetição, né? No curso em si, as matérias, até a gente vai abordar algumas coisas de uma forma repetida, né? Boa noite, amados. Podem vir, fiquem à vontade de chegar na hora certinha, que é a hora da introdução. E façam isso. Mas bora lá, vamos dar aquela breve recapitulação. A gente estava falando da existência provada de Deus, né? As evidências da existência de Deus. Falamos da cosmológica, né? Ou seja, a criação, ela denuncia, por assim dizer, que existe um Criador, né? Existe um princípio criador, né, que nós entendemos pela Bíblia Sagrada, que é a própria pessoa de Deus. Ele é quem criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, né? Então, essa é a evidência, uma das evidências da existência de Deus, ou da realidade de Deus. A gente fala existência, né? Deus existe, mas nós trabalhamos na primeira aula lá sobre esse termo, né? É um pouco provocativo, né? Então Deus não existe, né? Então a gente abordou isso mais como uma provocação para falar que Deus está para além até mesmo das nossas compreensões, dos nossos termos. A gente não consegue, a gente está lidando com um ser que está para além da nossa capacidade de compreensão, né? Nós não temos parâmetro nenhum para equiparar Deus com outra coisa ou alguém. Não existe nada. Deus é muito maior do que tudo, infinitamente maior. Ele é infinito, na verdade, né? Uma das propriedades de Deus é essa. Ele é infinito. Então imagine aqui, ó, infinitude. Então Deus é infinito, infinitamente maior do que tudo que Ele cria. Então, se Ele é infinitamente maior, tudo que Ele cria é infinitamente menor. Olha a distância aqui, ó, né? A gente chama isso aqui de distância ontológica, a distância de ser. Então Deus não tem nada a ver conosco, absolutamente nada a ver conosco. A gente sempre conclui Deus e nós não temos condição de fazer outra coisa, né? Porque é o que a gente tem, é o que tem para hoje, né? Às vezes fazer essas comparações, mas Deus é muito mais. Como diz na teologia, né? Refinado, um negócio mais acadêmico, Deus é joia, o resto é bijuteria. Então, piadinha ruim essa aqui, não funciona não. Mas vamos lá então. Comecei ruim, né? A evidência de Deus chamada de teleológica, que foi a última que nós abordamos, que eu me lembro. Nós abordamos a questão da teleológica. Esse é um termo que fala sobre desígnio ou finalidade das coisas, né? Que é o termo aí grego, né? Do telos, o teleio, né? Que fala de finalidade. E aí a gente falou que Deus, tudo que Ele cria tem um objetivo, tem um porquê, não tem nenhuma aleatoriedade no mundo, na criação. A gente que pensa que tem coisas que, não, isso aqui não tem propósito nenhum, mas tem.
Porque Deus cria todas as coisas com propósito. Aliás, tudo que Deus faz, tudo que Deus fala, né, tudo com um propósito bem claro, bem definido. Sejam os detalhes que houverem, né? Mas assim, tem um objetivo. Na Bíblia, por exemplo, não tem nada escrito, não tem nada aqui revelado que não tenha um significado, que não tenha uma importância, que não tenha um valor. Né? Alguns falam, não, André, o livro de Levítico eu pulo, não leio. Genealogia não é comigo. Mas tem um porquê, né? Vocês chegaram nessa parte, né? Já leram aquelas genealogias, quando a gente vai falando os nomes lá, até no final sai profecia, porque é só língua estranha, né? Vai falando os nomes lá, uns nomes esquisitos demais, né? Um dia eu perguntei assim, vocês já chegaram lá, né? Porque tem irmãos que não leram ainda a Bíblia toda, né? Até mesmo um rapaz lá aceitou Jesus, o pastor deu a Bíblia para esse meu filho, leia a Bíblia toda agora, tá? Aceitou Jesus e tudo mais. E uns 5 meses depois, já leu Gênesis? Foi, não, pastor, mas eu estou chegando lá, né? Vamos lá, teleológica, né? Então essa é a segunda evidência que a gente falou da existência ou da realidade. Eu gosto de usar essa palavra, esse termo, realidade de Deus. Para mim o termo é mais adequado ou é menos inadequado, né? Então a existência eu já acho que não é tão bom, mas realidade aí eu acho que já é mais adequado, tá? Realidade que a Bíblia diz, por exemplo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Essa palavra verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a palavra verdade nesses textos do Evangelho de João que Jesus cita, não é a verdade no sentido em contraposição com a mentira. Não é isso que ele usa no termo lá, que é aletheia, tá? Nome bonito para pôr na filha aí, né? Que ainda está na produção, depois pensa nesse nome, aletheia, nome bonito. Que quer dizer verdade, é traduzido por verdade, né? Mas a ideia não é a verdade em contraposição com a mentira, mas é a realidade. Então Jesus disse, eu sou a realidade, aquilo que é real. Porque todas as coisas não são reais no sentido que vão deixar de ser um dia. Então, se vão deixar de ser um dia, não é eterna, não é? Então, o que é concreto? O que é eterno? A gente pensa que são essas coisas que a gente vê, que a gente toca, que a gente consegue assimilar pelos 5 sentidos da alma, visão, audição, tato, olfato, paladar. E a gente fala assim, não, isso aqui é concreto. Agora, céu, essas coisas eternas, isso é subjetivo, isso é abstrato. É o contrário. Olha só como a gente tem referências, né, equivocadas. Porque o que é concreto, né, o que é real, melhor dizendo, desculpa, o que é real é aquilo que nunca vai deixar de ser. E essas coisas vão deixar de ser, porque não são, estão sendo. Quem é? Deus, que diz, eu sou. Foi isso que a gente trabalhou na primeira aula? Tá tudo certo aí, né, irmão? Então, vamos engrenando aqui, né? Então, a questão da realidade de Deus. Vamos para a terceira, que aqui a gente começa a aula de hoje, que é a antropológica. Então, a terceira evidência da realidade ou da existência de Deus, que é a antropológica, tá? Antropológica, né? Que é em relação ao homem. Então, o homem dispõe de natureza moral, isto é, sua vida é regulada por conceitos do bem e do mal, impulsos e aspirações. Sua consciência aprova ou desaprova. Kant, o filósofo, né, Immanuel Kant, ele disse o seguinte, esse filósofo alemão, né, diz que 2 coisas o impressionavam: o alto céu estrelado e a lei moral no seu interior. Por que eu escrevi isso aqui e trouxe como essa evidência antropológica? Porque assim, a pergunta e o questionamento que a gente faz é o seguinte: de onde nós tiramos o que é certo e o que é errado? De onde veio esse parâmetro, essa consciência? E isso é universal, irmãos. Eu não estou falando de questões culturais, eu estou falando daquelas questões que são essenciais para o ser humano. Matar um ser humano, isso é certo ou errado? Alguns pensaram, será que depende de quem, né? Não, depende de quem não, é ser humano errado, né? Então, isso é uma lei moral. De onde veio essa lei moral? Quem conceituou isso? Quem foi o primeiro homem que decidiu que essas leis seriam estabelecidas? Porque elas são universais. Pode ser há 10 mil anos atrás, 20 mil anos atrás, para frente, na China, na África, no Brasil, onde for. Isso é uma lei moral, não é uma questão jurídica,
Não é uma questão que foi colocada nas leis do país, lógico, inclui, né? Juridicamente tudo isso é elaborado, constatado e tudo mais. Mas o ser humano em si, dentro dele, intrinsecamente, porque dentro de nós, Deus, Ele colocou algumas coisas que não tem como a gente fugir. A desconstrução cultural não dá conta de arrancar da gente, né? Uma delas são essas questões morais. As pessoas, elas agem imoralmente? Agem, mas há uma consciência moral na imoralidade, senão não havia a tentativa de esconder as coisas, o medo de ser pego, né, fazendo aquilo que é imoral. Então a moralidade, ela é de fato uma evidência. Eu não estou falando de moralismo, tá, irmãos? Não confundam as coisas. Moralismo é uma coisa, moralidade é outra. O Evangelho, por exemplo, tem virtudes morais, tem ética, inclusive, mas não é moralista, no sentido que pauta, né, as pessoas por méritos de erros e acertos. E a gente diz que a gente não deve fazer juízo de valor moral na vida de ninguém, senão a gente se pauta pelo quem acerta mais e aí é superior ao que erra mais, né? Aquela ideia do irmão mais velho do filho pródigo e o filho pródigo. Então olha a lógica, essa é a lógica religiosa, que é moralista, e a gente não se pauta por essas coisas. A gente vive por misericórdia, né? Pautado no amor por meio da graça. Esse deve ser o relacionamento do ser humano, mas o ser humano infelizmente não vive pautado por isso. Mas nós que conhecemos Deus no relacionamento, aí a gente deve entender que as nossas relações, elas devem ser pautadas por base amor, né? Por meio da graça, nesses relacionamentos de misericórdia. E a gente vai entendendo tudo isso aí. Então quem nos faz pensar e agir e desejar tudo isso? Deus, né? Então essa lei moral é colocada dentro do ser humano. Aliás, amados, vocês sabem, eu acho que eu já li com vocês, mas eu quero ler de novo, porque foi lá no ano passado que eu devo ter lido isso, né? Deve fazer muito tempo, que é Eclesiastes 3:11. Lembra desse texto? 3:11, olha o copo d'água aqui, isso aqui é para poder, ó, dar tempo de pegar o texto bíblico, a Bíblia. 3:11. O que está escrito aí pelo sábio Salomão é aquilo que todo ser humano, pode ser ateu, pode ser quem for, mas dentro dele há essa ânsia, essa angústia, essa ciência ou essa consciência inconsciente, se é que é possível falar isso, né? Essa consciência inconsciente, a consciência da alma, né, ou do espírito, ou do ser, mas talvez não uma consciência elaborada, eu quero dizer. Mas dentro do ser humano há uma percepção da eternidade, do que é eterno. Como está escrito aí? Tem versões diferentes. 3:11 do Eclesiastes, né? 3, versículo 11? Exato, varão. Tudo vês formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. O termo que eu quero destacar, pôs o mundo no coração deles. Tem diferente? Pois a eternidade. Tem alguma versão que está diferente? Não. O mundo, é o mundo, né? Que está, então, todos vocês? Tá. Até na minha aqui também deve estar no mundo, que é a versão revista e corrigida, né? Pois no coração. Sim, no coração, o mundo ou a eternidade? O coração do homem, o anseio pela eternidade. Anseio pela eternidade. Então, algumas versões vai estar a própria eternidade, né? A palavra lá é olano, que quer dizer eternidade de fato. Então, às vezes é traduzido por mundo, tá? Mas o sentido mais apurado aí do termo seria eternidade. Então, Deus colocou dentro do ser humano a eternidade, o anseio pela eternidade, a percepção que existe algo além disso aqui. Porque senão, amados, na hora da morte a gente ia ficar tranquilão. Até crente tem medo da morte na hora da morte. Não é? Tem crente até que fala, não, Jesus, deixa eu morrer agora não. E tal, mas eu acho engraçado, porque a gente diz que ama. A gente, assim, tem um pai que ama, mas não quer ver, né? Por essa via, né? Brincadeiras à parte, o que eu quero dizer é que todos nós temos, mesmo que não seja essa consciência elaborada, mas essa percepção de que há algo além disso aqui, algo além da vida.
algo para além da morte. Nós entendemos, nós sabemos pela revelação de Deus, né, pela palavra de Deus, mas isso está dentro do ser humano. Então Deus colocou isso dentro do ser humano. Concluindo, é que a evidência antropológica é essa, que o ser humano ele tem essa fonte moral que antecede a ele, certo? Ou seja, antes que o ser humano elaborasse qualquer regra social, filosófica, religiosa, Deus, criando o homem, introjetou nele, colocou dentro da existência dele essas questões de referência moral, de certo e errado. Só citei uma da questão, por exemplo, da vida humana, né? Também essa questão da eternidade. São coisas que o homem ele não buscou em lugar nenhum. É Deus que o criou com tudo isso. E o homem não foge dessas coisas. Não pode fugir. Aliás, tenta fugir, mas não consegue, tá? A evidência histórica é a quarta evidência, né? Se eu não estou enganado, é a quarta evidência. Evidência histórica da evidência da existência de Deus, tá? As intervenções de Deus na história humana mostram seu governo no curso da história humana. Então a evidência histórica ela vai mostrar que Deus está conduzindo a história humana, amados. Isso a gente vê nos próprios anais da história da igreja, por exemplo, na Bíblia. Vou pegar alguns textos aqui, tá? Mas qual é a evidência histórica? É que esse mundo, ele não está desgovernado. Às vezes dá a impressão que está, né? A gente pensa assim, nosso mundo está, Deus dará, né? Cada um faz o que quer, a hora que quer. Não é bem assim. A gente, quando lê, não só a Bíblia, mas quando estuda a história, a gente percebe que Deus está conduzindo a história humana para os seus desígnios, para os seus propósitos. Uma das maiores evidências disso é o próprio livro do Apocalipse, que mostra o fim de todas as coisas, né? Mas a gente não chegou lá, como que a gente vai saber? Irmãos, a gente tem registros históricos da Bíblia Sagrada, assim, aos montes, que mostram os cumprimentos na história, século após século, do que Deus vinha falando e acontecia. Deus vinha falando e acontecia. A Bíblia é um livro de profecias, né? Que é esse anúncio do que vai acontecer. E assim, não é porque tem profecia do óbvio, aquela genérica, né? Que a gente vê, né? Que aí os adivinhadores acertam também de vez em quando, né? Nostradamus e um bocado de outros aí na história. Só que as profecias de Deus, elas são assim, precisas. É impressionante que, por exemplo, pegando uma de Isaías, que é uma bem clássica mesmo, né? Isaías, que é no ano 700 aproximadamente, vai falar que haverá, lá em Isaías, haverá um rei chamado Ciro, e ele será o meu servo, enfim. Dá o nome do homem que não existia, porque isso aconteceu 100 anos depois, de um império que não existia e muito menos dominava o mundo. Mas então olha só como Deus ele já conhece o fim desde o começo. O próprio Isaías usa esse termo de uma forma até irônica, né? Deus sendo irônico, né? Então, se vocês estão falando que vocês têm os deuses de vocês, pega os deuses de vocês aí, fala para eles falarem o fim desde o começo, como eu faço. Deus mostrando a sua soberania, né, amados? Isso nos dá, inclusive, falando, André, um bocado de coisa teórica, isso vai servir para nós do quê? Para mim é uma esperança enorme. Saber que Deus, Ele está conduzindo a história e que Ele já tem a garantia do triunfo nosso, amados. Nos momentos difíceis, a gente precisa lembrar disso. Meu Deus está conduzindo a minha vida. Deus está conduzindo a minha história, né? A minha esperança está em Deus, que já me falou que vai acontecer na eternidade comigo e conosco, amados, que é vitória. Aliás, já aqui nós somos vitoriosos. A partir daqui nós somos vitoriosos, porque nós estamos nos relacionando com Deus eterno, com Deus que conduz a história, com Deus que nos guarda em todas essas questões, essas convulsões humanas, né? Decadência moral, espiritual, enfim, de todas as ordens. E a igreja de Jesus vai sendo guardada e guiada pelo próprio Deus, amado. É por isso que a gente não teme império, cultura, nada. Nós não temos medo de absolutamente nada. Eu falei da morte, mas eu pergunto, quem não tem medo da morte, quem vai parar uma mulher, uma pessoa dessa? Quem é que para? O império mundial mais poderoso, um dos mais poderosos de toda a história, não conseguiram parar frágeis cristãos
pobres, ignorantes, sem recurso para nada, mas não pararam, tentaram, mataram aos montes, era show, era o teatro da noite, era matar crente lá na famoso Coliseu, né? O teatro Flaviano lá, então matava aos montes assim, e os irmãos não temiam nada e nem ninguém, porque não temiam a morte, porque nós não temos medo da morte, porque a morte, aliás, haverá o dia da morte, vocês sabem disso, né? O dia que a morte morrerá. Está lá em Apocalipse, né? Isso. Tragada foi a morte na vitória, né? No 1 Coríntios capítulo 15, não é isso que diz? Tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Porque a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória, o nosso Senhor e Salvador Jesus. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque a vossa obra tem uma recompensa. Ó, que coisa boa! Nessa hora era para falar glória a Deus. É que os irmãos pentecostais não vieram hoje, né? Ai, meu Deus do céu. Então, a evidência histórica, tá? Vamos ler um texto de Salmo 75, verso 7, para falar sobre essa questão de evidência histórica, né? Essas intervenções de Deus na história humana mostram o seu governo no curso da história humana. Salmo 75, versículo de número 7, bora junto aqui que eu também não lembro não de memória. 75, versículo de número 7. Salmos 75. É o livro mais fácil de achar, né? No meio da Bíblia. Salmo 75, versículo de número 7. Mas Deus é o juiz. A um abate e a outro exalta. Olha o que o salmista diz. Deus é o juiz. Um abate e outro exalta. Lembra que Abraão, ele usou esse termo? O Senhor é o juiz de toda a terra, né? Lá em Gênesis, Abraão usa esse termo, né? O Senhor é o juiz de toda a terra. Lá em, oh meu Deus, e agora? Tiago, acho que é Tiago que vai dizer também, né? Que Deus é o juiz e o legislador. Esse termo para mim é importantíssimo. É, exatamente. Ele é o juiz e é o legislador, amados. Quem é um legislador? É aquele que faz as leis, que cria as leis. Então nós não somos um poder. Para pegar aqui nossa estrutura do Brasil, existem 3 poderes que vocês sabem, né? Que está mal das pernas, briga um com o outro e nada funciona, né? Que é o executivo, legislativo e o judiciário, né? Então o executivo executa as leis que o legislativo faz e o judiciário julga o que o legislativo faz. Então o poder legislativo é aquele que cria as leis. Nós seres humanos, por exemplo, não temos poder legislativo. Nós não criamos as nossas leis. Não foi a questão da evidência moral? Deus que criou as leis dentro de nós. Que poder nós somos então? O executivo. A gente executa. Quem é o judiciário que julga? Nossa consciência em Deus, não é? Olha só que coisa interessante nesse processo, nessa estrutura. Então Deus é o juiz de toda a terra. Daniel, capítulo de número 2, vamos lá para o livro de Daniel, ainda falando da questão histórica, né? Então Deus é o juiz, ou seja, ele que julga as nações, por exemplo, tá? É isso que a gente vai ver aqui. Amados, Deus, ao longo da história humana, vem julgando todas as nações, inclusive Israel, inclusive o seu próprio povo. Meu Deus, o Antigo Testamento está cheio do juízo de Deus, as punições de Deus. Quando Israel pecava a ponto assim do pecado transbordar, Deus vinha com o seu juízo. Deus não é alheio ao pecado humano. Deus não está assim fazendo vistas grossas o que a humanidade faz contra a sua santidade. Deus julga inclusive o seu povo também, amados, porque Deus é o justo juiz e Ele não favorece ninguém. Não tem esse negócio que a gente tem de favorecer um, não. Deus, Ele tem a balança justa, né? Ele julga de fato, não favorece absolutamente ninguém. Ah não, são judeus, é o povo de Deus. Parece que é o que mais sofria juízo de Deus, era esse povo de Deus, que mais pecava, né? Ah, igreja, sou crente. A gente precisa tomar muito cuidado com essas questões.
né? A gente não deve se garantir absolutamente coisa nenhuma. Deus é justo. É que nós assim temos uma segurança muito grande porque nós temos Cristo, né? Que nele foi descarregado a ira divina. Então estamos em Cristo, nós não tememos mais o juízo de Deus, mas há muitas consequências que nós sofremos ainda porque Deus estabeleceu leis para a humanidade. Quando a gente quebra essas leis, a gente sofre as consequências. Não é nem que é a questão de uma ação direta de Deus, é que Deus deixou as leis estabelecidas. Existe, quer queira ou não. Não acredito, não sei o que. Não tem essa, mano. Quem estabelece as leis é Deus. Quem quebra as leis, ou quem quebra uma lei, sofre as consequências disso. Não creio Algum doido fala assim, eu não creio na lei da gravidade. Aí pula de um prédio de 10 andares. Não creio. Você acha que ele crendo ou não crendo vai ter diferença? É uma lei estabelecida, não é? Então a gente vamos para Daniel 2, 20, 21, não é isso? Daniel, capítulo 2, se alguém quiser ler, tá? Porque eu não achei, pode ler, por favor. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. 2:21, exato. Olha, ele que estabelece os reis, os governantes. A gente pensa que não, amados. A gente pensa que o negócio assim. Eu não estou dizendo que todos os governantes, todos os reis, todos os presidentes é Deus que coloca lá. Isso é muito perigoso, viu? Embora tenha uns crentes aí pensando que Deus colocou um aí, né? E tal, foi Deus pôs. Eu não sei, não posso afirmar isso não, né? Nem me arrisco, nem ele nem ninguém. Mas a gente sabe que quando há um propósito de Deus bem específico, é Deus na sua soberania, respeitando a liberdade do homem. Não sei como Deus faz isso, não me pergunte, que eu não tenho a mínima noção de como Deus conduz a história, sem ser oh meu Deus, como é o nome daquele lá? Eu sei, títere é o nome mais teórico, né? Títere é o... Marionete, isso. É que é o títere, né, que é o nome mais... É o marionete. Deus não trabalha como marionete, né? Fazendo o que quer dessa forma, não é assim. Mas Ele tem uma soberania que, mesmo respeitando a liberdade de ações e de escolha que Ele nos deu, mesmo assim Ele consegue conduzir as coisas segundo o seu propósito, a ponto de nós, seres humanos, não frustrarmos de maneira nenhuma os projetos de Deus. Um provérbio diz isso, né? Os planos de Deus não será frustrado, jamais. Então não há infidelidade no seu povo, não há falta de fé no seu povo, não há poder satânico, não há poder cultural, militar, econômico, enfim, não há poder humano nem infernal que possa fazer com que os planos de Deus não vá adiante. Não há como, é impossível, amados. Isso também era hora de falar glória a Deus, mas tudo bem. Acho que eu não estou muito assim, né? Pentecostal. Ainda em Daniel, capítulo número 5, porque isso nos fala, amados. Nosso Deus, Ele está conduzindo esse barco aqui, não está à deriva não. Está balançando, o negócio está uma ventania que a gente sabe que está, né? A humanidade. Mas assim, de vez em quando parece que vai a pique, né? Vai capotar, vai emborcar o negócio. Mas Deus está no barco, como a gente fala. A gente não fala isso? Deus está no barco? Então, é isso aí, ou seja, Deus está nos preservando naquilo que Ele projetou para sermos preservados. E quando não nos preserva, também está no projeto de Deus, está tudo certo. É por isso que a Bíblia diz, em tudo dai graças a Deus. Né? Paulo disse, na vida, damos graças, na morte, damos graças a Deus. Na abundância, graças a Deus. Na escassez, graças a Deus. Na perseguição, glória a Deus. Tudo, glória a Deus, graças a Deus. Nós reconhecemos que Deus está conduzindo. No pecado que a gente comete, Deus tem um caminho de recomeço. Num tropeço, numa queda, Deus tem uma restauração. Na perseguição que a gente sofre, agiganta-se a graça de Deus, os recursos angélicos são enviados para a sua igreja. Quanto mais Satanás, o diabo e a fúria humana se levanta contra nós de alguma maneira, mais Deus se agiganta para nos guardar de tudo isso e nos conduzir em triunfo, amados.
tá melhorando. Tá bom. Vamos lá. Daqui a pouco eu tô em cima da mesa pregando aqui, não é possível. Então, Daniel capítulo 5, verso 21. Que não tem fumaça, não tem teclado no fundo, não tem luz, aí vocês não... Vamos lá, 5 e 21. Esse óculos aqui, como disse minha esposa, eu estou num teste dele, né? E ele está me testando também a paciência. Mas, deixa eu ver se eu enxergo aqui. 5 e 21. E lê aí, varão, você que está entusiasmado. E foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Fizeram-no comer erva como os bois, e pelo orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos dos homens e a quem quer constituir sobre eles. A gente precisa entender o contexto que foi falado isso, né? O rei Nabucodonosor, que era o cara na época que mandava no mundo, um dos maiores impérios também foi o babilônico, né? Mandava no mundo, o cara se ensoberbeceu. Como o faraó lá atrás, conversa, quem é Deus? Quem é Deus? Ele viu quem era Deus, né? O Mazinho abriu lá e deu uma enxaguada nele, ele viu quem era Deus, né? As pragas e tudo mais, e ele viu quem era Deus. Quem é Deus? Então os homens de vez em quando eles dão essa loucura assim na cabeça, pensando que são deuses, pensando que são poderosos. Então a gente pega uns caras aí, né? A gente está falando da história humana, e Deus vai mostrando, não, sou eu que tenho domínio. Então nesse contexto aqui, que Nabucodonosor, pensando que era, ele olhou assim o seu império e falou, nossa, isso aqui é o maior império do mundo, conquistei tudo. Aí Deus vem e faz isso com ele. A ponto, é uma passagem muito curiosa, porque mostra que Nabucodonosor, ele ficou numa inconsciência de um animal, né, até as características, né, comendo lá capim mesmo, assim, ó, há tempos. Ficou lá, perdeu a consciência e tudo mais. Depois Deus recobrou a consciência dele. Aí ele falou, Deus é Deus mesmo, hein? Mas olha como Deus mostra que Ele é quem estabelece os reis. É Ele que conduz todas as coisas. Então esses impérios que foram surgindo, né, desde lá da Mesopotâmia, Babel, Babilônia, Egito, Medo-Pérsia, Grécia, Roma e tudo mais, né, e nessa história 2000 anos para cá, é Deus que está conduzindo tudo isso. Ele que levanta governantes, Ele que abate governantes. E aí no Daniel aqui é muito interessante, porque Daniel, em uma visão, né, que ele tem da estátua, vocês devem lembrar, devem conhecer, né? Então ali está tipificado, está mostrado impérios do mundo, e mostra, né, uma pedra que vai e atinge lá o império dos pés, que representam a Roma, né, o último império que nós tivemos dessa escala mundial foi Roma, que é essa pedra que destrói esse império, e essa pedra representa o reino de Deus, representa o próprio Cristo destruindo o domínio dos homens, né? E o próprio Jesus governando, sendo rei sobre os homens. Não esse rei como os judeus esperavam que viesse lá, e por isso crucificaram Jesus, porque eles esperavam, os judeus na época de Jesus, que viria um Messias parecido com Davi, viesse assim para destronar, para destruir todos os inimigos, né, políticos ali e tal. Então a semelhança de Davi eram as profecias que eles interpretaram, né, de uma forma errada. Quando Jesus não era esse que estava interessado nas questões políticas, estava interessado nas questões de vamos dominar o mundo, parece aquele desenho lá dos ratinhos, né? Vocês sabem, Pink Cérebro, né? Meu Deus, os teologia. Não lembra? Não sabe? Não? Não é na minha época não, Nem da minha, eu estudo. Não, quer, mano? Nós somos amigos, né? Sepa, eu e tu, mais ou menos, né? Naquela década lá das coisas boas. Então, ó, eu vou falar besteira, eu perco o raciocínio. Tá falando do quê, Matos? Do império de Jesus, me ajudem aí. Né? Da pedra, isso. Então, quando Jesus não veio, né, atendendo essa expectativa, então eles crucificaram. A gente não quer um rei desse jeito. Um rei que nós não vimos beleza nenhuma nesse rei. Não é esteticamente falando. Porque um rei crucificado, né? Um rei cheio de hematoma, aparentemente vencido pelo Império Romano, a gente não quer esse rei. Então quando Isaías profetiza lá no capítulo 53, se não me falha a memória, nenhuma beleza vimos nele para que o desejássemos, não tem nada a ver com a questão estética.
e sim para essa questão que quem quer um rei frágil? Só que Jesus disse, o meu reino não é deste mundo, o meu reino não é daqui, porque se fosse daqui, ele falando isso para um governante, né? Foi Herodes ou Pilatos, o meu reino não é daqui, porque se fosse os meus súditos estariam lutando, o meu reino não é daqui, mas o reino de Deus, ele veio, e o reino de Deus está estabelecido a partir da vinda de Jesus, que a gente chama de escatologia iniciada. O final dos tempos começou com a vinda de Jesus, na escatologia bíblica, vai se consumar lá, ninguém sabe onde, lá para frente, né? Lá no Apocalipse, mas na história que a gente não sabe ainda quando vai se dar isso. A questão é, o domínio, quando Jesus veio, Gálatas capítulo 4, versículo de número 4, eu acho bem interessante esse versículo, porque ele vai trazer para nós a seguinte informação, que Jesus, ele nasce, o versículo na íntegra, me parece que é esse, né? Nasce sob a lei, na plenitude dos tempos. Me confirme se é isso mesmo. Nasce sob a lei, na plenitude dos tempos. É isso mesmo, amados? Confirma aí. Produção, confirma. Mas quando chegou a plenitude do tempo, isso. Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Isso, sob a lei, debaixo da lei, mas a expressão que eu quero destacar é na plenitude dos tempos. Então Jesus não veio nem antes e nem depois do que Deus tinha projetado. E Deus foi construindo, quando a gente estuda mesmo a história do Antigo Testamento, os impérios, a gente percebe que cada império que veio surgindo ao longo da história, veio contribuindo de alguma maneira para que o Cristo viesse exatamente quando o mundo tivesse aquela estrutura religiosa, estrutura geográfica, estrutura intelectual, religiosa. Todos esses impérios nas culturas vieram, né, sem eles intencionalmente fazerem isso, mas Deus conduzindo tudo isso, porque Deus, amados, como a gente já falou aqui, é Deus da humanidade, não é Deus dos crentes de Israel, Deus é Deus da humanidade, do ser humano. Deus é Deus do cosmos, da criação. Deus é Deus sobre Satanás e os demônios. A gente precisa entender isso. Ele está falando de um ser que é sobre tudo e é sobre todos. A gente precisa desconstruir essa ideia de que Deus tem inimigos, no sentido de que Ele está batalhando, né? E não tem, meu Deus do céu. Não tem como, Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Martinho Lutero, um dos principais teólogos que a gente tem na história, ele disse que Deus ele disse a respeito de Deus, que Satanás é a mão esquerda de Deus. Olha só que coisa interessante. Ou seja, até mesmo Satanás é usado por Deus no seu projeto macro de redenção da humanidade. Dá para entender um negócio desse, amados? Que Satanás é servo de Deus, inclusive obediente quando Deus dá uma ordem, ele vai lá e faz. Contrariado, é verdade. Sem querer, é verdade, mas faz. Ó Jó, lembra de Jó? Eu fico pensa no trabalho ingrato que o diabo tem. Ele deve ser assim, pensa. Porque Deus diz assim, vai lá e faz tal coisa. E o diabo pensa, vou destruir. Aí Deus vai lá e reverte aquele negócio em bem. Arrebenta com o cara. Acaba com o Satanás. Né? Ele não deixa de fazer porque ele não tem como deixar de fazer. Porque quando Deus, que é Deus dele, sobre ele, dá uma ordem, qualquer demônio, se Deus der uma ordem direta, o demônio não tem opção de falar, não vou não. Deus deu essa prerrogativa, se é que isso é uma vantagem, para nós. Em toda a criação me parece que nem animais, nem natureza, nem seres angelicais, nem seres demoníacos desobedecem a Deus numa ordem direta. Agora a gente, pensa num povo que é desobediente mesmo assim ainda, de alguma maneira, lá no final, Deus conduz as coisas. Isso a gente chama de soberania de Deus mesmo, né? Talvez possa parecer estranho, mas é isso que a Bíblia ensina para nós. Tá bom? Para finalizar aqui a referência da evidência histórica, eu quero falar para vocês do Provérbios capítulo 21, versículo 1. Provérbios 21, 1. Só para a gente concluir, né? Entre outros versículos também, outros textos. Mas aqui, ó. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei, na mão do Senhor. A tudo quando quer o inclina.
Olha que coisa interessante. Como ribeiros de águas, né? Assim é o coração do rei na mão de Deus. Tudo quanto Deus quer que ele faça, ele vai inclinar o coração desse rei, desse governante. Vocês pensam que Faraó, por exemplo, estava fazendo o que ele queria? Não estava. Agora, repito, como que Deus responsabiliza Faraó se Deus que estava conduzindo o processo? Não tenho a mínima ideia. Se alguém tiver, depois vocês me avisam aí para me ajudar nessa compreensão. Mas que Deus faz isso, faz. Responsabiliza o homem nos seus erros, mas de uma maneira misteriosa. Deus vai conduzindo nos bastidores existenciais a sua vontade. Agora, então assim, depende, vou fazer o que eu quiser que no final dá tudo certo? Não, também não é assim, né, irmãos? Não é isso que eu estou propondo. Não é isso que a Bíblia ensina. O que a Bíblia ensina é o seguinte, que nós não somos capazes de frustrar o que Deus tem planejado para a humanidade, para a história. Ninguém consegue refrear isso. Não há poder suficiente, mesmo que reunido, para parar os desígnios de Deus. Lembra do Salmo 2? Vocês lembram desse Salmo 2, falando do filho? Que as nações se amotinaram e eles se reuniram contra o filho? E Deus se riu, Deus se deu aquela risada. Deus Deus não é mal-humorado não, como alguns pensam, né? Tem uns crentes aí que pensam que santidade é ser mal-humorado. Não é nada. Deus ele é divertido, tem hora que ele é irônico de fato. E a gente vê que Deus ri disso. Eu estou na gargalhada assim, o que esses ser humaninhos estão pensando que vão fazer se juntando aí? Estão pensando que vão me parar? Meu Deus do céu. Não, Deus não fala assim, meu eu do céu. Deve falar assim, né, Nathalie? Meu eu do céu. Não é meu Deus a gente fala. Não é isso que está no Salmo 2? Depois vocês leem na íntegra, mas aí o Salmo 2 fala isso, né? As nações se amotinaram, né? Os reinos aí se juntaram e Deus riu. Deus simplesmente falou, não tem como, né? A nossa loucura pensa que isso é possível. Então é isso, queridos, a evidência histórica. Vamos na última evidência, que é a evidência da crença universal. Evidência da crença universal, que a gente chama de senso comum religioso, tá? Crença universal é uma das evidências da realidade de Deus, ou seja, um senso comum religioso ou de religiosos. É intrínseco ao homem, né, a ideia de eternidade e de um ser supremo. Na verdade, aquele texto lá de Eclesiastes 3:11 é o que vai confirmar isso, tá? É intrínseco, está intimamente ligado ao homem essa ideia de eternidade e que tem um ser supremo. O homem, a palavra homem quer dizer isso, aquele que olha para cima, né? Um chama de Buda, outro do Exu, entidade não sei das quantas, outro de Hare Krishna, e Alá, e vai dando os nomes. Mas há essa percepção de que há um ser, há um poder, há uma força superior, né? Cada um vai denominando nas suas imaginações. Nós sabemos, é Deus. É Ele, essa crença universal. Mas isso está em todas as culturas, amado. Tem um livro que vocês não podem ser arrebatados antes de ler. Não podem. Não sejam arrebatados antes. Não vá para a eternidade antes de ler esse livro, tá? Que é do Dom Richardson. Fator Melquisedeque. Alguém já leu? É um clássico. Vocês têm que ler. Não, mas é excelente. Vocês não têm noção do que é abordado nesse livro. Mostra justamente isso. Que antes que chegasse qualquer missionário, podia ser um povo mais distante que fosse, chegou um missionário lá, ele identificava, ele percebia que Deus tinha chegado muito antes. Ninguém sabe como, mas em várias culturas, em cada lugar, eles tinham uma ideia da divindade, uma ideia de Deus. Parece que Deus pavimentou antes a cultura, para que os missionários chegassem e falassem a respeito da Trindade, falassem a respeito de Jesus. Fator Melquisedeque é um livro excelente, li umas 2, 3 vezes, vou ler de novo e vou ler o resto da minha vida, porque é uma coisa assim extraordinária. Mostra, inclusive, explica aquela passagem lá de Atos capítulo 17, se não me falha a memória, que Paulo chega lá numa cultura onde tem um monte de altar. Vocês lembram dessa passagem? Um monte de altar lá, era altar até umas horas. E Paulo diz, eu estou vendo que vocês são um pouco supersticiosos, né? É Deus até umas horas que vocês têm, né?
Aí achou lá de um Deus desconhecido. Então ele explica o porquê que esse povo tinha esse altar de um Deus desconhecido. Fantástico a explicação. Não é explicação pela explicação. Tem um fundo histórico. Irmãos, é excelente. Pensa no livro. Eu não estou ganhando nada de editor nem do autor. Vai, compre esse trem aí. Leia isso. Vai abrir a mente de vocês. Vocês vão perceber como Deus de fato ele chega antes de todo mundo. Ele não depende de igreja, não depende de missionário, não depende de mim e nem de você. Ele vai alcançar as pessoas, amados, apesar de nós, não é por causa de nós, só que ele nos convida. Vamos comigo? Aqui que está a questão, né? Porque sempre quando a gente vai falando assim, é falar, então está tranquilo, a gente não precisa investir em missões, eu não preciso orar por missões, a gente não precisa se preocupar de evangelizar ninguém, porque no final das contas o Espírito Santo ele vai fazer tudo. Sim, é Ele que opera tudo em todos, tanto querer quanto efetuar, diz a Bíblia. Mas isso não nos exclui da responsabilidade que nós temos, e é um privilégio, irmãos. Então a soberania de Deus não nos dá o direito de ser omisso, e sim a consciência do privilégio que a gente tem de cooperar com Deus, não é? Então vamos lá na leitura aqui. A crença na existência de Deus é praticamente tão difundida quanto a própria raça humana, embora se manifeste em forma pervertida, né, ou grotesca, e revestida de ideias supersticiosas. Mas assim, em toda a humanidade, desde sempre, essa ideia de Deus, ela é uma evidência, tá? Então assim, quem é que fez isso nas culturas? Quem é que colocou em cada mente, em cada cultura, quem é que colocou ao longo da história essa percepção, essa ideia e as informações, as histórias que tem, um negócio impressionante. Eu não lembro se é nesse fator Melquisedeque, mas tem um outro livro de missões também, chamado Por Essa Cruz Te Matarei. Já leram? Por Essa Cruz Te Matarei? Os livros que eu citar vocês não leram, eu vou tirar um ponto a menos aqui. A gente está aqui para isso, né? Para conhecer os livros. Eu também não li. Eu li esses, eu falo o que eu li, mas tem milhões aí que eu não li também. Não é que eu conheço um monte de livro, não. Mas esses, no começo da minha fé, eu lia muito livro sobre missões, muito. Transformaram minha vida, inflamaram meu coração, sabe? Me mudaram a compreensão, muito mais do que esses teológicos. Livro de missões é um negócio fantástico, mano, porque mostra Deus em missão. Não são os homens. Eu não me admirava com muitos desses homens, não, mas eu me admirava com Deus, usando esses homens de uma forma extraordinária. Esses ordinários que a gente já aprendeu, né? Vocês sabem, né? Todos são ordinários, né? Todos nós somos ordinários, né? Eu quero ver os pregadores no púlpito falar isso, né? Que eles têm essa mania. Vem para o seu irmão, fala que ele é ordinário. Ninguém tem coragem, mas todos nós pertencemos a uma mesma ordem. É isso que eu quero dizer, tá? Não estou xingando, viu, mano? Não estou xingando ninguém pela primeira vez. Eu li um livro, Liturgia do Ordinário. Exato. Quer dizer, que é o cotidiano, né? Isso, ordinário nesse sentido, né? É que a gente tem as palavras e a gente às vezes pensa que só tem uma conotação a palavra, né? Mas exatamente. Então o ordinário é aquilo que é comum, é da ordem, do cotidiano, é trivial, é isso mesmo. Só que Deus é esse extraordinário. Ele está para além dessa ordem. É por isso que o fator Melquisedeque, esse livro, leva esse nome, porque lembra que Hebreus ele diz que Jesus é da ordem de Melquisedeque? O que quer dizer isso, da ordem de Melquisedeque? É porque ele não era da ordem levítica, né? Não tinha pai, não tinha mãe, Melquisedeque. Então Jesus não segue esses parâmetros. Então Melquisedeque é um tipo de Jesus, porque quando ele aparece lá em Gênesis, para o patriarca principal da nação judaica, do judaísmo, que é Abraão dá dízimo a ele, ou seja, Abraão se mostra inferior a ele, né? Então quem é esse Melquisedeque? Presta culto. Oi? Presta culto. Sim, presta culto, né? Quer dizer, ele era sacerdote do Deus Altíssimo, rei de Salém, Melquisedeque, né? Rei, é de Seliqueno, né? A gente vai falar dos nomes de Deus. Seliqueno, rei de justiça, rei de Salém, da cidade de paz. Então olha como essa figura é misteriosa e vem trazendo essa questão de que Deus ele é anterior a tudo, de que Jesus Essa lei existiu? era Jerusalém.
Salém aqui teve vários nomes, né? Jebus, que era a terra dos Jebuseus, passou a ser Jerusalém quando Davi conquista lá dos Jebuseus a terra e tudo mais, né? Os nomes vão mudando, mas essa Salém, Jebus, Jerusalém, e tem outros nomes lá que vão aparecendo na história, como por exemplo, tem Ur dos Caldeus, aí depois chamado de Mesopotâmia, Babilônia, Babel ou Jiraque, é o mesmo lugar, né? Então, ao longo da história vão mudando aí. Enfim, mas essa questão, amados, da crença universal. Por essa cruz te matarei, que eu ia falando aqui, acabou fugindo, mas deixa eu voltar, porque tem uma história muito interessante. Quando esse missionário chega numa tribo, eles têm uma história lá. Olha a história, né? Não vou lembrar na íntegra, mas é mais ou menos assim. Porque o missionário foi falar de Jesus. Como ia falar de Jesus se eles não tinham referência de nada a respeito de Deus? De nada. É interessante que a gente às vezes pensa assim, que as pessoas em todo lugar têm as mesmas referências, nossos parâmetros, né? Vocês sabiam que algumas tribos do Brasil, a ceia não é celebrada com pão e com suco de uva? A gente pensa que isso é doutrina assim, quem não fizer isso está em pecado, está errado. Não, mas isso é uma questão cultural. Lá de Israel, eles tinham, era um alimento comum, e era vinho. Não era suco de uva maguari, não. Esse suco aguado aí que vem, né? Não tem nada a ver com essas coisas que a gente toma, não. Ruim, em gosto de nada, né? Você toma pela fé, né? Porque, eita Jesus, ele tá engasgado, ele fala, ele está em pecado, não, aqui é ruim o suco. Não tem nada a ver. Era vinho mesmo, né? Mas enfim, eles não celebram nessas tribos, algumas tribos indígenas, no Brasil, estou falando para não falar em outros lugares também, eles não celebram porque não tem primeiro. No meio da floresta, você acha que eles plantam trigo, fazem pão? Não tem. Sabe que muitas tribos de cristãos, eu estou falando, né, de cristãos, eles celebram a ceia com biju e açaí, suco de açaí. É isso, é o que representa. Quando o missionário chegou numa tribo, aí já não no Brasil, mas em outro local que eu não lembro exatamente agora, e ele foi falar que Jesus, ele precisava, né, pregar lá a passagem de João, dizendo que Jesus é o pão vivo que desceu do céu. O pão é quase que um alimento universal, mas em alguns lugares, como eu falei, não, então eles não têm noção do que é pão, não faz sentido, amado. O missionário adaptou, ele disse, qual que era o alimento diário deles? Para nós é o pão. Qual que era deles? Mandioca. O que vocês acham que o missionário falou? Que Jesus era o quê? Que desceu do céu? A mandioca que desceu do céu. Né? Mas comunicou, é a linguagem. Então nem todos eles tinham referência, mas por essa cruz te matarei, tem a história que o missionário foi falar a respeito de Jesus e tudo mais, de Deus, né, e tal, que se comunicou com os homens, que se fez carne, que esse Deus poderoso veio e se fez como um dos homens, usou uma história que eles tinham. Qual era a história que eles tinham? Que uma certa feita tinha um homem que ele queria se comunicar com as formigas. E quando ele tentava se aproximar das formigas, as formigas fugiam dele. Por quê? Imagina um homem pisando assim na terra. As formigas se assustavam, aquele ser gigante absurdo. A terra tremia no terremoto. As formiguinhas, dava linha, fugia, tinha medo. O que esse homem pensou? Como que eu posso me aproximar dessas formigas? Me tornando uma formiga. Aí ele se tornou uma formiga, aí se comunicou com elas e se relacionou com elas. O que Deus fez, amados? Esse Deus gigante, enorme, assustador, se fez como um de nós, como um homem, como Jesus. Mas vocês percebem como tinha um pano de fundo, um background lá, né? Nesse folclore, por assim dizer, nessa história mítica. Eu faltava dizer que era família, né? Exato, mas percebeu como Deus criou, né, de alguma maneira nessa cultura. Eu não estou dizendo que todos os folclores, as questões que tem por aí é Deus, tá? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que Deus é esse soberano, que ele se revela à humanidade de muitas maneiras. E a última revelação que nós aprendemos é o próprio Cristo. Mas para comunicar Cristo, amados, não é tão fácil como a gente pensa em tantas outras culturas. Mas esse senso, né, essa crença universal é uma das evidências da realidade de Deus. Tudo bem? Então aqui a gente encerra essa questão das evidências da existência de Deus, e a gente vai falar da existência negada de Deus, tá? Que é o ateísmo, né, que nega que Deus existe, tá? O ateísmo consiste na negação absoluta de Deus. Alguns duvidam que hajam verdadeiros ateus,
Mas se houver, é impossível provar que estejam sinceramente buscando a Deus, né? Ou que sejam logicamente coerentes. Eu sei que tem aqueles assim que são ateus, que dizem assim, eu sou ateu graças a Deus. Eu não estou falando desses, tá certo? Porque tem gente que não tem nem capacidade para ser ateu, precisa ser muito intelectual para você tentar elaborar conceitos, porque ele está lutando contra aquilo que é impossível lutar. Como a gente falou, está dentro dele. Deus está dentro do ser humano, nesse sentido existencial, tá, amados? Não está literalmente, porque para estar literalmente é preciso ser salvo, nascer de novo e o Espírito Santo habitar. Isso. Então Deus habita de fato somente nos regenerados, literalmente falando, né? Então, literalmente, nós somos residência, habitação do Espírito Santo. Isso não é figurado. Deus literalmente está morando dentro de cada um de nós aqui. Meu Deus do céu, eu não sei mais o que eu faço. Uma notícia dessa, o Deus que a gente está falando aqui mora dentro desse coraçãozinho aí, né? Desse corpinho limitado, dessa mente em confusão, desse ser aqui tão limitado, mas olha só o privilégio que nós temos, isso é literal. Eu acredito piamente nisso. Deus habita, tanto é que nós sentimos a presença dele, não é? Nós sentimos a presença dessa pessoa bendita da Trindade chamada Espírito Santo, que é o próprio Deus. Às vezes fala de uma maneira até mais clara, né? Até às vezes assim a gente sente uma presença intensa na nossa vida. Que coisa boa! A gente às vezes não para pensar nisso. Eu falo brincando assim, mas a gente não tem essa consciência como deveríamos ter. Se nós tivéssemos, meu Deus do céu, pensa! Deus está aqui, literalmente, dentro do meu ser. Está comigo aqui. O salmista ele cantava, Deus está comigo, a quem temerei? Né? Olha que coisa linda. Quem nós vamos temer? Medo do quê? Se é Deus que está comigo, que vive em mim, que habita em mim, que age em mim, que me cobre com a sua graça, com o seu manto de justiça, a sombra do Onipotente nós descansamos. Oh, que coisa linda, amados. Eu estou falando aqui no sentido que é para a gente trazer essa consciência. Na nossa vida eu ando com Deus, Deus anda comigo, a gente é íntimo. Isso é para os salvos, né? Mas nos demais, Deus existencialmente está, porque Ele colocou essa percepção de que há um ser superior. E aí esses que se dizem ateu, coitados, eles lutam contra Deus. Eles têm que conviver com Deus, mesmo se for para negá-lo. Às vezes não tem como fugir. Quem é que foge de Deus? Subindo para o céu, Deus está. Descendo, fazendo a caminha no inferno, Deus também está. O salmista disse no Salmo 139, né? Falando dessa onipresença de Deus. Não tem como fugir de Deus. Nós estamos dentro de Deus, né? Deus não está dentro de todo mundo, como a gente falou. Deus está dentro daqueles que Ele resgatou. Mas todos estamos dentro de Deus, porque tudo está dentro de Deus. E fora de Deus, absolutamente nada tem possibilidade de existir, tá? Então esses aí tem que... e tem mais uma coisa aqui que eu coloquei, que eu acho interessante a gente discutir, falar antes que a gente dê o sinal aqui do recreio. Tem não, né? Mas eu queria que tivesse. Ele se opõe às convicções mais profundas e mais fundamentais da raça humana, né? A responsabilidade de provar a não existência de Deus recai sobre eles. Então não é a gente que tem que provar que Deus existe, mesmo porque nem dá. Nesse sentido mais objetivo, né, que a gente está falando. A gente está falando das evidências de Deus nesse sentido. Porque as pessoas querem que a gente prove Deus como se prova qualquer coisa num laboratório de... Aí não dá. Deus não é um objeto de estudo científico para ser provado dessa forma, né? Não é por aí que a gente vai para falar a respeito da realidade de Deus. A gente mostrou 5 aqui delas, tem outras mais, mas o ônus fica com essas pessoas que dizem que Deus não existe. Tá bom, se você está dizendo que Deus não existe, então prova. E a gente fica de boa, só observando, esperando ele provar. Vai ficar tempos e tempos e vai conseguir, coitados, né? A Bíblia não se preocupa muito com os ateus. Só tem 2 versículos, acho que eu já falei para vocês em alguma aula, que fala que é o Salmo 14 e os 73, não foi? Eu errei lá quando eu falei, mas eu acho que é isso, né? 14 e o 73, que vai falar: diz o louco no seu coração, não há Deus. Só esses 2 textos em toda a Bíblia não tocam mais no assunto, né? Porque não tem nem sentido o ateu. Mas por muito... Opa, calma aí que eu cliquei no trem aqui.
Por muito estranho que pareça, somente Deus, cuja existência o ateu nega, teria essa capacidade de provar que não há Deus. Então só Deus teria a capacidade de provar que Ele não existe. Por que, amados? Deus não existe. Então nós teríamos que estar em todos os lugares, procurá-lo em todos os lugares possíveis da existência, do cosmos, de toda a criação. Se não achássemos esses lugares, aí nós poderíamos falar que Deus não existe. Mas só Deus tem condição de fazer isso. Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.